Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo no canal. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo de número 26, no verso de número 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O texto fala do momento em que o Senhor Jesus ele estava ali no Getsemane, momento que antecedia a sua prisão, onde ele seria ali conduzido até o Sinédrio e depois seria levado até a cruz do Calvário. Era um momento de muita angústia, de muita aflição que o Senhor Jesus estava passando. Naquele momento Jesus estava sendo prensado, estava numa verdadeira batalha espiritual. Como ele era ali totalmente homem e totalmente Deus, o seu lado homem, o seu lado carne, o seu lado ser humano, ele estava em conflito. E ele diz para os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, está pronto, mas a carne é fraca. E esse lado humano dele estava com medo, estava ali ansioso, estava angustiado. E Jesus ele vai 3 vezes além. E ele até chama os seus discípulos para que eles fossem ali junto com ele para orar, para que vigiassem ali com ele em oração. Mas a Bíblia relata que eles ficaram adormecidos, que eles não puderam ir além com ele orar, adiante orar. E é bem interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele é o personagem bíblico que mais usa esse recurso, a oração. E quando nós olhamos, a história da Bíblia, da palavra, e vemos isso, é até intrigante, porque logo ele, sendo filho de Deus, poderíamos pensar assim, olha, é só ele falar com o Pai, conversar, usar os poderes dele de Deus, vamos dizer assim, e pronto, talvez ele não precisasse, até mesmo porque ele mesmo disse que ele e o Pai são um só, eram um só. Então, sendo assim, talvez a oração fosse dispensável. Não, mas quando nós olhamos a palavra, e se os irmãos parar e for reparar a concordância bíblica, essas concordâncias que tem atrás da Bíblia, põe na palavra oração, ou orar, no verbo orar. Quando os irmãos observar o Novo Testamento, vão ver que quase que 2/3 das referências, elas se voltam para os evangelhos e para Jesus. Então Jesus o tempo todo orava, em todo momento. Nós, quanto pessoas, quanto humanos, temos por hábito, quando recebemos uma promoção no trabalho, ou quando recebemos alguma vitória, uma boa notícia, de ir para um shopping, ir para um restaurante, comemorar, passear. Jesus, quando ele alcançava alguma vitória, uma vida era salva, se convertia, alguém era curado, Jesus, a palavra fala que ele ia ao monte para orar. Quando a angústia tomava conta do coração dele, ele ia ao monte para orar. Quando ele estava feliz, quando ele estava triste, quando ele estava de qualquer forma que fosse, Jesus, em todo momento, a sua vida foi uma vida de oração. E não seria diferente no pior momento da vida dele, no Getsemane. E não foi diferente. O texto lido diz que ele, voltando, achou outra vez os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E ele não podia contar naquele momento com a ajuda dos discípulos em oração. Não, ele não podia. Então ele deixou eles de novo e foi orar pela terceira vez. O momento em que nós vivemos, acontece a mesma coisa. Nós podemos contar somente com o Senhor, com o Pai, para ouvir a nossa oração e para nos abençoar. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão adormecidas. O que é adormecida? Está inconsciente ao que está acontecendo. Quem está dormindo não consegue observar, não consegue ter atenção, não consegue ter a percepção do que está acontecendo ao redor. Está inconsciente. Deserto é isso mesmo. O único consciente somos nós. Nós temos a consciência de que Deus ele pode, do que ele pode fazer, do que ele vai fazer, do que ele prometeu fazer. Ninguém mais tem essa consciência. A gente não pode esperar a ajuda de ninguém. Nós temos uma experiência individual, particular, no deserto. E Jesus, quando ele viu que eles estavam adormecidos, ele os deixou. E ele foi orar pela terceira vez. Não tinha por que ele ficar ali com eles.
E é isso, irmãos, é momento de a gente deixar aí não só o cônjuge, mas deixar aí às vezes pessoas que não vão acrescentar na nossa busca, que não vão acrescentar em nada. Não vai orar, se não vai orar não importa nem saber. Para que quer saber se não vai orar, né? Porque na verdade quem ora nem pergunta, e quem mais pergunta é quem não ora em momento nenhum, né? Então essa é uma realidade. Então ele deixou e foi além para orar pela terceira vez. Aqui fica uma lição, ele foi orar pela terceira vez. Ele orou a primeira vez e veio angústia de novo ao seu coração. Ele orou a segunda vez e o Senhor acalentou ali o coração dele. Depois veio de novo angústia e ele foi orar pela terceira vez. E oração é isso, oração é uma prática. Oração é uma constância, é uma perseverança. Eu estava buscando essa semana uma orientação de Deus, porque às vezes o deserto vai passando, naturalmente vai passando, é um tratamento. Às vezes a gente fica questionando, Senhor, será que eu devo mudar a estratégia, a forma de orar, as palavras na oração? E essa semana eu mudei. Só que aí eu pedi ao Senhor uma direção, e por esses dias, ontem, eu pedi uma palavra, e veio esse texto, deixando de novo, foi orar pela terceira vez. Deixa aquele falando de perseverar, de continuar orando. E aí a parte de baixo, o finalzinho do verso é bem interessante, diz assim, dizendo as mesmas palavras. O Senhor praticamente me disse, olha, continua fazendo do jeito que tu vinha fazendo. Às vezes pode parecer repetitivo, né? A gente fala assim, eu sempre peço as mesmas coisas, parece que não está surtindo efeito. A gente tem esse imediatismo, essa mania de querer ver para crer. De querer achar que as coisas a oração só faz efeito quando a gente enxerga, né, as coisas acontecendo. Na verdade não funciona assim. Jesus, ele orou ali várias vezes e o que aconteceu depois? Ele foi preso. Aí depois melhorou, né? Não, ele foi levado a julgamento. E depois melhorou? Não, foi chicoteado. E melhorou depois? Não, foi crucificado. E aí depois sim melhorou. Ele ressuscitou, foi exaltado à destra do Pai e hoje reina para todo sempre. Então é assim, meus irmãos. Nós, na nossa visão humana limitada, nós enxergamos só o material, nós enxergamos só o que é visível, né? Jesus, ele estava ali como homem, ele via o Getsêmani, ele via o frio daquela noite, os discípulos dormindo, ele via a aflição, a angústia que tomava conta do coração dele, né? Via talvez ali o céu estrelado, a lua iluminando o céu, mas como Deus, ele não só enxergava os seus algozes que estavam vindo para o Getsêmani para prendê-lo e levá-lo ao julgamento e à crucificação, mas ele enxergava além. Ele enxergava além daquele dia, ele enxergava além do tempo e do espaço. E ele via toda a humanidade padecendo pelo pecado, sendo carregada a uma eternidade sem Deus. E ele, naquele momento, ele falou, olha, Pai, como homem, se for possível, passa de mim esse cálice. E como Deus, todavia, seja feito conforme a tua vontade. A oração nos fortalece. A oração nem sempre é para mudar as circunstâncias e as situações, mas às vezes, muitas das vezes, é para mudar as nossas vidas. Nós oramos e o fogo continua queimando. O fogo continua queimando, o mar continua revolto, o vento continua soprando, mas nós somos blindados. Nós, quando oramos, passamos em meio ao fogo, em meio ao mar, em meio ao vento. Somos fortalecidos. Há sobre nós o poder de Deus para que venhamos a vencer. E não é um poder humano não, tá? Porque quando Jesus ele foi ali preso, após esse período de oração que nós lemos, Pedro ele puxa a espada e corta a orelha, né, de um dos soldados. Jesus põe no lugar a orelha e fala, olha Pedro, guarda essa espada, quem com espada fere, com espada será ferido. Porque, de fato, irmãos, as nossas armas não são humanas, né? Não são humanas, não são carnais. E ele fala, olha, se eu quisesse eu teria pedido ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. É tão interessante isso que ele diz. Ele diz que o Pai mandaria 12 legiões. Uma legião romana, era mais ou menos 5.000 soldados. Uma legião romana. 12 legiões romanas ia dar para lá de 70.000 soldados. Então, 70.000 anjos, no caso seria, porque ele falou que mandaria 12 legiões, né, de anjos, então daria mais de 70.000 anjos. Se a gente pegar, que lá no Antigo Testamento a palavra fala que um anjo do Senhor destruiu um exército com mais de 100.000 soldados, e a gente multiplica aí, um anjo destruiu 100.000, quantos soldados 70.000 anjos destruiriam? Então a gente multiplica aí 70.000
por 100.000, ia dar tanta gente que não ia ter gente no planeta Terra para poder os anjos destruir, ia ter que trazer gente de Marte. Então, ele não precisaria, né? Se ele quisesse, ele poderia... O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, se eu quisesse, eu rogava ao Pai, e o meu Pai ele destruiria todas as coisas. Mas eu não quero fazer isso. Eu tenho que cumprir uma agenda e eu tenho que cumprir um projeto. E eu vou aceitar esse projeto, que é o projeto do Pai na minha vida. Nós também aqui no deserto temos que cumprir uma agenda e um projeto que Deus ele tem para a nossa vida. Vai doer, vamos sofrer, mas vamos vencer. E no momento certo, como o Senhor Jesus ele foi exaltado, nós também seremos exaltados. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.